Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Trip. Meu nome é Tarsila. E meu nome é Lucas e hoje a gente vai responder para vocês algumas perguntas frequentes no nosso Instagram. Aliás, se você não nos segue ainda, a gente vai deixar nossa arroba aqui do lado, então confere lá que tem muita dica legal, beleza? E claro que não poderia deixar de faltar curtir o vídeo se você gostar, né? E também deixar nos comentários temas que vocês gostariam que fossem comentados aqui nos próximos vídeos no canal. Então chega de enrolação, vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá para a primeira pergunta, da Carolina. Existe algum limite de idade para fazer intercâmbio na Irlanda? Gente, não existe limite de idade. Isso é uma das coisas uma das perguntas, né, que muita gente vem falar pra gente, né, se tem algum limite, mas não. Até no meu intercâmbio mesmo, quando eu fui, tinha uma moça, né, ela tinha 54? 55 anos. 55 anos, e foi uma pessoa, assim, que super surpreendeu, porque a energia que ela tinha dava de 10-0, nós que tínhamos, tipo, de 22, 23 anos na época. Então, não tem idade. A questão é você ir com a mente aberta para poder viver novos desafios no intercâmbio. Passar por muitas mudanças, né? Na Irlanda acontece muita coisa num período curto de tempo. Então, ir já com essa mentalidade que tudo pode acontecer, tá aberto a novas descobertas, a novas vivências. Então, isso é muito importante. A idade é indiferente. O que a gente aconselha também é a pessoa priorizar ali o embarque a partir dos 18 anos. Porque tem muita coisa na Irlanda que você só consegue fazer se você for maior de 18 anos, né? Por exemplo, trabalhar, ou até mesmo entrar em algum pub, né? Então, isso está diretamente ligado enquanto você pode aproveitar o seu intercâmbio. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Quem fez essa pergunta foi a Carla, e ela fez o nosso Instagram da caixinha de perguntas que a gente abriu essa semana lá. Depois que acaba o visto de estudante de inglês, como continuar na Irlanda? Ah, essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Até porque, assim, 95% das pessoas que estão lá, né, quando a gente se encontra no finalzinho do nosso visto, a gente fica, o que a gente vai fazer agora? Porque tem muita gente que não quer voltar aqui pro Brasil. Então, tem duas formas de você estar ficando no país. Ou é você fazendo uma graduação, né, no país, ou alguma faculdade que permita que você fique pelo menos mais uns 2-3 anos. Ou também visto de trabalho, né? Que é o que grande parte dos intercambistas tenta buscar, é um visto de trabalho, sendo, por exemplo, o mais comum seria na cozinha, trabalhar como chefe, ou tem outras também na questão de saúde, para cuidar de idosos. Esse tipo de visto também é possível. Então, ou você pode optar, que nem a Tarsila falou, para fazer uma faculdade lá na Irlanda, fazer o level 7, level 8 ou até level 9, e depois, posteriormente, né, ganhar aquele um ano extra, ou também a parte do trabalho. Então, tem diversas oportunidades, até não só na Irlanda, se você quiser ficar, né, em outros países. Isso então, mesmo. tem muita oportunidade lá. Outra questão também são os estudantes, né, que têm direito à cidadania. Muitas vezes a gente não sabe, né, tem gente que não sabe ainda, mas vale dar uma pesquisada a partir do momento que você chega no país, já vai conversando com a família. Você tem direito a algum tipo de cidadania para poder também estar tirando e permanecendo no país por mais tempo. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta. É da Manu, e ela perguntou o seguinte: o que podemos planejar antes para ter uma melhor experiência na Irlanda? Isso é uma pergunta bacana, né? É muito interessante. Eu sempre falo assim, para ter o melhor aproveitamento do intercâmbio, é sempre fazer tudo bem planejado, né? Conhecer todas as etapas em questão de matrícula de escola, quais que são as regras de cada escola. Então é bacana saber todo o procedimento e cada etapa que você vai passar, né? Sempre tem um planejamento legal. Por exemplo, assim, a gente aqui da Trip, a gente faz um acompanhamento bem próximo em questão de todas as etapas, questão de planejamento, a questão também de documentação, reunião de pré-embarque, a mentoria com a nossa psicóloga. Então, isso tudo influencia para ter uma experiência diferente lá na Irlanda, porque você vai chegar lá já sabendo o que você vai enfrentar, não vai ter nenhuma surpresa, nem, não me falaram isso, não me falaram aquilo. Então, uma pessoa bem informada acaba aproveitando muito mais o intercâmbio. Tem uma outra questão também, que é em relação ao valor mínimo, né, que você precisa comprovar para poder estar indo para o país, para a Irlanda. E essa comprovação, ela é no valor de 3.000 euros. Então, o que a gente está aconselhando? A gente aconselha aí um pouquinho, com um valor um pouco maior para ter uma sobra.
Até mesmo porque quando a gente tá chegando num país novo, a gente não sabe as coisas que podem acontecer lá, né? Claro que nós estamos sempre, tipo, preparando os nossos alunos, todo mundo sempre vai bem preparado. Mas perrengue sempre tem. Mas Sempre perrengue tem. sempre acontece. Não tem uma regra exata, mas isso acontece com todo mundo. Todo mundo vai passar por um perrengue, passar por alguma coisa. Então tem pessoas que acabam sofrendo um pouco mais, demorando um pouco mais para encontrar uma acomodação, demorando um pouco mais para encontrar um trabalho. Enquanto isso, o dinheiro vai indo, né? Esse primeiro e segundo mês na Irlanda, dessa fase de adaptação, é onde a gente mais gasta dinheiro. É com calção para acomodação, é com alimentação porque a gente não sabe os melhores mercados e tal. Então, é comum a gente gastar muito dinheiro no início. Então, que nem a Tarsila falou, levar uma gordurinha a mais pode ser de extrema importância quando você chegar lá na Irlanda. É isso mesmo. Bom, agora temos uma próxima pergunta, que é o do Kaique. Ele tá perguntando sobre o intercâmbio. Gostaria de saber como é que funciona o intercâmbio na Irlanda. Bom, vamos começar do início então. Depende do tipo de intercâmbio. Tem um intercâmbio de curta e longa duração e também tem o intercâmbio da língua inglesa ou também de fazer uma faculdade, né? Então vai depender do que ele tá buscando. Então, Kaique, tipo, se você já tem o inglês avançado, o inglês intermediário, talvez você já consiga entrar numa faculdade. Mas se não é esse o objetivo, um curso de inglês já serviria. Curso de inglês com curta duração de 3 meses, você não precisa de visto. Então, a partir de cursos acima de 12 semanas, aí já tem a necessidade de tirar o visto, tem a necessidade de pagar os 300 euros lá para a imigração, para ter a possibilidade de tirar o Stamp 2. Isso. Né? E outra questão importante falar, que, por exemplo, quando você vai fazer um intercâmbio de longa duração para estudar a língua inglesa, ele é um intercâmbio de 8 meses. Então, assim, você pode estar fazendo esse intercâmbio de 8 meses e renovando mais 2 meses, Isso. ficando no total 2 anos no país, tá? Isso. E esse intercâmbio de 8 meses, ele te dá o direito de estudar e trabalhar no país, né? Coisa que, se você estudar num intercâmbio de curta duração, de até 3 meses, você não pode trabalhar. Então, tem essa diferença também. Vai depender do seu objetivo, né? Então, escolhe primeiro ali a questão da duração do seu intercâmbio, o que você busca, e após isso começa a ver questão de cidade, escola. A gente faz toda essa assessoria, né? A gente ajuda as pessoas a escolherem a escola. Então, a escolha da cidade está ligada diretamente à experiência que você vai ter lá fora, né? Então, uma pessoa que quer uma cidade mais tranquila, ela é mais sossegada, não gosta tanto de agitação, não gosta de festa. Então, a cidade de Dublin acaba não sendo indicada nessa situação, né? Então, a cidade de Cork, Limerick já seria uma cidade mais adequada para esse tipo de pessoa. Tem que fazer um zoom out, dar uma olhada geral, qual que é o objetivo do seu intercâmbio, o que você busca, qual que é o tipo de experiência, também o tipo de vida que você leva aqui no Brasil, se você é muito agitado e tal, e depois disso a gente vai ajudando nessa trajetória para fazer a escolha de escola, acomodação, cidade. Então é muito importante. Até porque cada um tem um tipo de perfil diferente, né? Então não tem como uma coisa ser... você falar uma coisa que é certa pra um, não vai ser a mesma coisa do outro, entendeu? Intercâmbio não é regrinha, não. Cada caso é um caso. Cada intercambista vai passar por uma coisa diferente. Então tem que estar aberto pra isso e planejar bastante. Gente, temos uma outra pergunta aqui. É a pergunta de milhões, que acredito que seja até assunto para próximos vídeos. Qual a diferença entre Brasil e Irlanda? Ih, rapaz. Muitos. Muitas coisas. Realmente, tem que fazer um vídeo só pra falar desse tema, né? Só pra isso. Qualidade de vida totalmente diferente. Poder de compra. Lá o seu salário, o que você ganha por hora, você consegue comprar muita coisa no mercado que aqui no Brasil você precisa de um dia inteiro pra comprar, talvez. E olha lá. Né? Então... E ainda mais se a gente falar, por exemplo, de salário mínimo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o salário mínimo no Brasil hoje, que é 1.200, com o salário mínimo R$7 lá. mais ou menos por hora, e lá na Irlanda dá R$10,50. Mas não é tanta diferença se você for pensar em paridade. Mas o que você consegue comprar com R$10,50 lá na Irlanda, o que você consegue comprar aqui no Brasil com R$7, é uma diferença absurda, né? Então, o poder de compra lá é muito grande. A qualidade de vida em geral, né? A questão de... O transporte geralmente funciona muito bem. Você consegue comprar uma passagem, por exemplo, saindo da Irlanda, indo para o Reino Unido, indo ali para Escócia, ou até mesmo a Inglaterra, por 7,50, 10 euros. Então,
Aqui no Brasil, 10 reais você não faz nada. Né? Então... Esse é um dos pontos, assim, acho que mais chaves, né? A questão de você também poder viajar por toda a Europa e por um valor, assim, super acessível. Porque às vezes a gente vai fazer viagens aqui no Brasil e é tudo tão caro, mas tão caro, que acaba dando uma certa desestimulada, né? Por exemplo, Rio-São Paulo, você vai gastar praticamente o salário de uma semana só para comprar essa passagem. Né? Sendo que lá na Irlanda, esse seria o valor da viagem total, com passagem de volta, alimentação, hotel, até alguns tours, algumas coisas assim. Então tudo gastaria o valor que aqui no Brasil você gastaria só na passagem. Sim. Então o poder de compra lá, acho que isso reflete bastante. É o que a grande parte dos intercambistas aí sente também quando tá por lá. Com certeza. E tem uma outra questão que acho que é muito forte também, é a questão da segurança. Aqui, pra quem é de São Paulo já sabe, você vive o tempo inteiro assim com receio de ser assaltado. A cidade é realmente muito perigosa, né? Você tem que ficar atento o tempo inteiro. E lá foi uma das coisas que chocou um pouco por, assim... você andar na rua com tranquilidade, entendeu? Pode parecer uma coisa, assim, estranha da gente estar falando, mas realmente é uma coisa que você anda com tranquilidade, até mesmo no meio da noite você consegue andar sem nenhum perigo. Claro que também não é aquele país, assim... acho que não existe nenhum país que seja, tipo, 1000 maravilhas, assim, que não vá ter um acontecimento ou outro. Mas, assim, se você for comparar aqui com o Brasil... é de 10-0, não tem nem o que falar. E vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta quem fez foi o Matheus, e ele perguntou assim: se eu não souber nada da língua inglesa, meu nível é 0, como vai ser meu intercâmbio? Então, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm esse tipo de pergunta. Quando eu fui para o meu intercâmbio a primeira vez, eu também falava 0 de inglês, tinha uma noção básica ali em questão de filmes, de oi, tudo bem, alguma coisa assim, meu nome é Lucas e tal, mas não passava muito disso, né? Então esse era o máximo, tanto que quando eu passei pela imigração lá a primeira vez, eu não entendi nada que o cara da imigração falou pra mim. Então, assim, faz parte do processo, né? Lá a gente se força muito a aprender essa nova língua, o tempo todo a gente tá em provas, né? Seja na escola estudando, ou seja por pedir alguma informação na rua, ou seja para falar com o dono da casa onde você está procurando para alugar o quarto, né? Então você tá o tempo todo treinando o idioma. Você tá vendo estampado no ônibus, tá vendo, escutando talvez uma rádio, alguma coisa assim. Então aquilo começa a se tornar algo do seu cotidiano. E acaba aprendendo por repetição e na marra mesmo, né? Sim, assim, acredito que o que vai mudar um pouco é a questão que você vai passar um pouco mais de perrengue. Mas mesmo assim, tipo, não vai ser um entrave para você poder conseguir as coisas que você almeja, tá? Uma das perguntas que a gente tem bastante em relação à parte da língua também é, por exemplo, se é fácil conseguir trabalho com inglês, sem inglês, desculpa. E assim, você consegue sim trabalho sem falar a língua inglesa. Claro que conforme o seu inglês for melhorando, você consegue empregos assim melhores, né? Porque, por exemplo, geralmente quando você não tem inglês, você trabalha como cleaner, que é na parte de faxina, como kitchen porter, que é lavando louça. Que mais? Os empregos que mais os brasileiros conseguem no início. Isso. Até mesmo entregador, como delivery e tal. Então, esses trabalhos mais básicos você consegue sem ter o idioma, né? Sem falar a língua inglesa. Uhum. E é até legal você conseguir esse tipo de trabalho, principalmente em cozinha, alguma coisa do tipo, onde você pratica no dia a dia o seu inglês, né? Fala sobre coisas do dia a dia, ou até mesmo assuntos sobre a cozinha, né? Você tá lá trabalhando com o kitchen porter e tal, a pessoa fala, isso aqui se chama brush, isso aqui é spoon, e vai falando, assim, as coisas do dia a dia, então você acaba aprendendo por repetição, né? De tanto que você repete aquilo dia a dia e você vai aprendendo, aí daí vai começar uma evolução constante, né? Você vai treinando ali o dia a dia e junto na escola no período da manhã ou no período da tarde, né? Você vai fazendo o estudo mais da gramática. Então, quando você estuda na escola, né? Faz ali as lições, faz aquele estudo da manhã, aproveita o máximo o seu professor para tirar dúvidas e também se força a treinar a fala durante a tarde no seu trabalho,
a evolução é absurda. Imensa, né? É imensa. Em questão assim de 2 meses você já adapta a língua e depois de 4, 5 meses pra frente já começa a desenvolver a fala muito mais. Um complementa o outro. Então isso tá trabalhando, vai ser um ponto muito positivo para vocês poderem estar se forçando a falar e estar aprendendo mais rápido. Bom, vamos então para a próxima pergunta. A pergunta do Rafael é: qual o custo de vida na Irlanda? Né? É uma pergunta muito boa, vai depender muito da cidade onde você vai estudar. Então, por exemplo, a cidade mais cara hoje em dia na Irlanda é a capital, é Dublin, né? Onde você vai ter um custo elevado para acomodação, custo um pouquinho maior ali em questão de transporte, até alimentação, dependendo ali em alguns restaurantes, você acaba gastando mais ali em Dublin. Então, isso está diretamente ligado no custo de vida. Então, vamos pegar de 2 cidades só para a gente ter uma base, né? Em Dublin, hoje em dia, você paga em um quarto, seja ele compartilhado ou até single, a partir de uns 650 euros e pode chegar até 1.000 euros, se não mais, né? Então, se for um quarto sozinho, né? E também pela questão da localização. Quanto mais central o quarto que você aluga, mais caro ele vai ser, né? Então, bacana de vez em quando, principalmente em Dublin, morar talvez um pouco mais afastado do centro acaba auxiliando um pouco, né? Você paga um pouco mais barato, o transporte lá não é tão caro assim, então isso acaba facilitando e ajudando no custo de vida. Isso. Aí, por exemplo, se for Cork, o valor já diminui um pouco. Então, isso. Por exemplo, um quarto você consegue encontrar ali na faixa de uns 400 a 700 euros. Varia bastante conforme, né, a questão de se você compartilha ou não um quarto e também a localização ali também em Cork, né, assim como qualquer cidade. Mas quanto maior a cidade, mais caro vai ser o seu custo de vida. E uma das vantagens que tem também, por exemplo, nas cidades menores, é que você consegue estar fazendo tudo a pé, ou então de bicicleta. Isso. Então, por exemplo, você já consegue tirar o custo do transporte público que você tem, como se fosse o caso de Dublin, que é uma cidade maior. Por exemplo, ali em Cork, só para vocês terem uma média de valor. Em Cork, o nosso custo de vida estava saindo em torno de 750 euros por pessoa. Né? Incluso o aluguel, incluso a alimentação, o transporte, alguns custos extras que a gente de vez em quando saía para jantar, Sim, alguma coisa do tipo. Isso colocando a parte de lazer junto, né? Então, porque a gente gostava de sair bastante. Girava ali em torno de 750 euros em Cork. Né? Em Dublin, meu irmão morava lá, ele já tinha um custo maior, então ele já estava gastando ali em torno de 950 a 1.000 euros. Né? Então, o local está diretamente ligado ao seu custo de vida, né? Então é muito importante também isso, que nem a gente falou anteriormente ali, uma organização bem planejada, tudo certinho, para não chegar lá e ter essas surpresas, tá bom? Uma das coisas que as pessoas ficam um pouco receosas de estarem indo para cidade menor é em relação às oportunidades de emprego, né? Mas, assim, nessas outras cidades tem, sim, muitas oportunidades de emprego. Que é já, inclusive, a próxima pergunta. Já vou respondendo a própria pergunta. Essa pergunta aqui é da Alissa e pergunta o seguinte: quanto tempo vou demorar para conseguir meu primeiro emprego? Essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta legal também, porque assim, não tem como a gente falar, você é certeza que você vai conseguir o seu primeiro emprego na primeira semana, na segunda semana. Cada um demora um tempo para conseguir, mas em média, assim, é 1 mês, 2 meses no máximo, se você falar, não, eu vou procurar emprego realmente. Então, assim, é você imprimir o currículo, sair distribuindo o currículo para todos os lugares, conforme você vai andando na cidade, né? Enviar o currículo também, por esses sites, né, de emprego. Isso é uma coisa que dá retorno também. Isso foi, inclusive, o assunto de um outro vídeo que a gente teve aqui no canal. A Tarsila falou um pouco das experiências dela com os primeiros empregos. Ela teve 4 empregos lá. Então ela compartilha um pouco dessa experiência. Até eu vou deixar aqui algum lugar da tela aqui. Mas dá uma olhadinha, é legal. Ela fala um pouco mais avançado sobre o que é, sobre como conseguir o primeiro emprego, como é que foi a experiência dela lá. Então é bem bacana você estar assistindo também. Mas como ela falou, vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm sorte e conseguem emprego no 3º dia, como tem pessoas que ficam procurando
e vai encontrar só depois de 1 mês e meio. Né? Isso. Então vai variar bastante. Uma outra dica também é, por exemplo, sempre que vocês tiverem a oportunidade de estar falando que vocês precisam de emprego, que vocês estão procurando emprego, é uma boa estar falando, porque assim, as coisas na Irlanda, elas funcionam muito por indicação. Então, assim, uma indicação é o ouro lá, entendeu? Então, é legal também vocês estarem anunciando, fazendo um belo de um networking aí, que vai dar uma bela de uma força nessa procura de emprego, e não só de emprego, como acomodação. Isso é verdade. Pessoal, então é isso. A gente respondeu algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tem algum questionamento, pode mandar aqui nos comentários ou manda lá no nosso Instagram. Segue a gente lá, que a gente posta lá coisas diariamente. Inclusive, essas perguntas aqui foram tiradas da caixinha que a gente deixou lá aberta essa semana. Segue lá e até a próxima. Muito obrigado. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.